Então, muito boa noite, amados irmãos da Renovação Carismática de Santa Catarina. Nós estamos reunidos, então, mais uma vez, para o nosso terceiro encontro, nosso terceiro diálogo, terceiro dia de diálogo sobre promoção humana. E é uma grande alegria para a gente estar dando mais esse passo enquanto Ministério de Promoção Humana, dentro da Renovação Carismática Católica de Santa Catarina, para levar um pouco mais de conhecimento, de entendimento sobre aquilo que é o nosso ministério, sobre aquilo que é o Ministério de Promoção Humana, para dar um pouco do gostinho para cada grupo de oração daquilo que precisa acontecer enquanto ministério, enquanto dinâmica de grupo de oração, dentro das realidades de cada um de vocês, em suas dioceses, em suas cidades. Então, meu muito bem-vindo para vocês, né, nessa noite. Sejam todos muito bem acolhidos, né, nesse nosso bate-papo, nesse nosso diálogo online, né. Vejo que já temos irmãos aqui das dioceses de Chapecó, Caçador, Arquidiocese de Florianópolis, os irmãos que eu conheço, Diocese de Joaçaba. Vai colocando no chat aí da nossa reunião, da onde você é, se temos alguém já da Diocese de Lages, Diocese de Tubarão, Blumenau, Rio do Sul, Criciúma, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês, né? E é uma bênção, Alisson, Diocese de Blumenau, louvado seja Deus, irmão. Muito bem-vindo, né? E é uma grande alegria, né, a gente poder estar vivendo esses momentos, né, de profundidade, de conhecimento, de conversa, já nesse finalzinho do ano, né, já no finalzinho do ano, já vamos se aproximando, né, encerrando praticamente as atividades, mas a ideia é a gente dar esse suporte, esse subsídio, para que no próximo ano vocês já tenham um pouco mais de entendimento, de conhecimento daquilo que é o ministério, para que possam dar passos concretos, né, dentro dos grupos de orações de vocês, para que esse ministério aconteça, né, que tenha essa busca para essa profundidade, esse aprofundamento no conhecimento daquilo que é, de fato, o ministério de promoção humana, né. E nessa noite, então, né, só recapitulando, chegamos no nosso terceiro diálogo, terceiro encontro, onde lá no primeiro encontro, há 2 semanas atrás, nós pudemos conversar sobre o que é o Ministério de Promoção Humana, qual a sua missão, como surgiu o Ministério de Promoção Humana, né, como é a dinâmica desse ministério, como ele deve acontecer dentro dos grupos de oração, a forma que ele está estruturado, né, a atuação dele em 3 pilares e voltadas para o grupo de oração, que é a acolhida, o pastoreio e a caridade social, né. Então, lá no primeiro encontro, nós tivemos essa explanação da Sheila, nossa coordenadora nacional, onde ela nos trouxe essa base, esse entendimento, onde também testemunhou um pouco da vida dela, da caminhada dela enquanto membro da Renovação Carismática Católica, mas serva através desse Ministério de Promoção Humana, né? Já no segundo encontro da semana passada, nós conversamos e dialogamos especificamente sobre o pilar da acolhida, né, para que nós tivéssemos esse entendimento daquilo que é e daquilo que deve ser a acolhida dentro do nosso grupo de oração. Como organizar a acolhida, como estruturar a acolhida, a importância da acolhida no nosso grupo de oração, para que ela aconteça de uma forma organizada, estruturada, pensada, né, para que não seja apenas um momento, para que não seja de qualquer jeito, mas para que de fato se tenha uma preparação, uma organização, para que a acolhida ela cumpra com o seu objetivo, que é já
ser aquele primeiro contato com o amor de Deus das pessoas que chegam no nosso grupo de oração. A acolhida que é aquela que tem que estar atenta durante o início, né, lá desde o momento de abrir a igreja, de organizar o local, de receber as pessoas. A acolhida que é aquela que deve estar atenta nos momentos do grupo de oração, para que tudo aconteça de uma forma ordenada, organizada, e as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. E também aquela que está lá de prontidão para desejar a paz, para que aqueles irmãos voltem para suas casas bem. Então, esse era o papel da acolhida. E chegamos hoje, então, para falar do segundo pilar de atuação do Ministério de Promoção Humana, dentro da dinâmica da renovação carismática católica, na nossa célula base, que são os nossos grupos de oração. Né? Vai estar conosco, vai estar chegando daqui a pouquinho, o Paulo, que é o coordenador estadual do Ministério de Promoção Humana lá do estado da Paraíba, na Renovação Carismática Católica lá da Paraíba. Ele teve um contratempo, ele foi à capital hoje, deu um probleminha no carro, ele está voltando para casa. Então, pelo nosso combinado, daqui uns 10 minutos ele está aqui conosco. Né? Mas enquanto ele não chega, nós vamos fazendo então o nosso momento de oração inicial, né? A ideia era dar essa explanação para aqueles que não puderam acompanhar os últimos 2 encontros, para situar onde nós estamos. A gravação da semana passada, ela está sendo editada ainda, porque a gente teve que gravar uma parte no celular, outra parte no computador, mas no decorrer da semana ela vai estar indo lá para o YouTube também. Então, vocês vão poder estar revisitando esse conteúdo. O primeiro encontro já está lá, o da semana passada logo vai estar, e o de hoje também a gente já está gravando aqui, para que sirva de subsídio, sirva de material de consulta, para que aqueles que também não puderam estar aqui hoje possam estar acompanhando depois. Amém, irmãos? Então, eu vi que alguns foram chegando aqui, foram entrando, né? Quero dar as boas-vindas a quem foi chegando agora. E eu queria convidar para que pudesse conduzir para a gente esse momento de oração, nosso irmão Sandro, coordenador diocesano do Ministério de Promoção Humana na Diocese de Joinville. Sandro, tá aí, meu irmão? Tô aqui. Boa noite, meus irmãos. A paz. Paz, Sandro. É. Deixo a palavra contigo então, meu irmão, tá bom? Obrigado. Amém. Tudo bem, entramos um pouquinho atrasado. Hoje é o dia dos atrasos, então. É uma Não, mas batalha, faz parte. A gente vai ajustando. se não for assim, começa a ficar muito fácil. É verdade. Nós partilhávamos no estudo bíblico o nosso grupo aqui que o bom aço é feito na forja mais quente com mais pancada, né? Então é assim que são os servos do Senhor. Mas que alegria poder estarmos mais uma vez reunidos, né? Diocese de Joinville presente aqui. Deixa eu ver se tem mais. Coloca no chat se a Diocese estiver aqui também, para a gente saber se estamos caminhando junto aqui nesses encontros. Vamos nos colocar Irmão, em oração, então, meus irmãos. irmão, Oui. não sei se tu tem condição de habilitar a tua câmera aí, tá tranquilo? Não, então eu estou conectando pelo celular para poder habilitar aqui no Ah, YouTube, que tá. não habilitou. Mas Não, eu vou conectar os dois aqui já. não, tranquilo então. Eu estou aqui, não é uma gravação. Maravilha, fica à Eu só vontade, tá, irmão? vou conectar só em um para não ficar dando eco. Maravilha. Só um minutinho aqui. Michael, Oi? eu creio que seja alguma liberação, porque Tá,
Deixa eu ver aqui. Ele não está habilitando nem no celular a câmera. Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Que tenho que liberar aqui, mas a princípio não está aparecendo nada, né? Mas se não tiver jeito, fica tranquilo, a gente vai tocar do jeito que dá aqui. Porque eu estou entrando aqui pelo celular também. Não, E não está permitindo. Não, sem problemas. Vamos lá, irmão. A gente tá bom. vai Mas assim eu estou aqui. Não sou uma gravação. Tá bom. Meus irmãos, vamos apresentar nossa vida, então, nos colocando em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse dia tão especial que nós nos colocamos para falar desse nosso ministério, desse nosso chamado, o Senhor veio trazer para nós a palavra de João, no capítulo 1. Acho que o Sandro caiu aqui na chamada. Mas você já pode ir pegando a sua Bíblia, abrindo em João, capítulo 10, versículo 1. Vamos pedir nesse início a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela se faça presente em nosso meio, para que já vá abrindo os caminhos, para que esse nosso bate-papo dessa noite ele aconteça e seja do agrado do coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sandro, deixa eu só dar as boas-vindas ao Paulo, que eu vi que conectou aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Nós estamos iniciando agora, o irmão Sandro vai conduzir para nós a oração inicial, e aí a gente já passa a palavra e conversa contigo. Amém. E o Senhor nos traz para a nossa noite de hoje a palavra lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, iniciando no versículo 1 até o 16, onde fala tanto ao nosso coração essa palavra, para nós do movimento da Renovação Carismática Católica, e para nós aqui nessa noite especial do Ministério de Promoção Humana, que vai nos lembrar de toda a brandura, todo o cuidado, todo o zelo que o Senhor tem conosco, como o bom pastor que Ele é. Ele começa, São João, narrando, dizendo: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus tornou a falar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e as dispersa. De fato, ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus amado, nós queremos nessa noite nos apresentar diante de Ti, escutando da Tua palavra, escutando do Teu exemplo, mas acima de tudo, Senhor, nós queremos nos colocar nessa noite como ovelhas, como Suas ovelhas que conhecem a Sua voz, que conhecem a voz daquele que nos conduz. Nós queremos nos colocar, Senhor, como ovelhas que estão necessitadas de ouvir a Sua voz. Nós queremos nos colocar diante daquele que pode nos conduzir. Senhor amado, muito nós temos a fazer, muito nós temos a trabalhar, muito nós temos a avançar com o nosso ministério, muito nós temos a alcançar muitas pessoas que nós precisamos alcançar, mas se nós não soubermos qual o caminho, se nós não soubermos qual a orientação correta, se nós não soubermos, Senhor, o que fazer, como fazer e a quem recorrer, nós também poderíamos estar agindo do contrário, dispersando essas ovelhas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir, envia o teu Santo Espírito, para que assim nós possamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, enxergar o teu exemplo de pastor, ouvir a tua palavra de pastor, que nos orienta, nos conduz, e que nós possamos assim compreender como nós podemos servir melhor dentro do nosso ministério, compreender, então, como nós devemos caminhar nesse tema de hoje do pastoreio, entendendo o teu exemplo santo, Senhor, entendendo o teu exemplo perfeito de pastor. Nós queremos te pedir, Senhor amado, derrama o teu Santo Espírito de novo e mais uma vez sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada um desses que representam ministério nos seus grupos de oração, todos esses que têm colocado semanalmente, têm se colocado à disposição para estar, sim, acolhendo, estar arrebanhando essas pessoas para o Senhor, e também pastoreando, estar assim como o teu exemplo, Senhor, pastoreando, acompanhando, olhando cada necessidade de cada uma delas, e que são tantas, Senhor, são tantas. Por isso nós te pedimos, derrama o teu Santo Espírito de modo abundante para que nós possamos, então, caminhar, pastorear, conforme a tua vontade, Senhor. Meus irmãos, eu queria convidá-los a, se quiserem, a abrir o microfone para orarmos juntos nesse momento. Nós podemos fazer esse clamor pedindo esse Santo Espírito, para que nós possamos realmente todos estarmos em oração, clamando pelo derramamento desse Espírito Santo na nossa vida. Se você puder e quiser abrir o seu microfone e orarmos juntos. Jesus amado, nós nos colocamos aqui todo o estado de Santa Catarina, pedindo, Senhor, envia o teu Santo Espírito agora. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, o meu ministério aqui, a qual me chamou da promoção humana, aqui no meu grupo de oração, Nossa Senhora das Graças. Jesus, eu quero apresentar agora, Senhor, cada uma das pessoas que servem no ministério aqui na nossa comarca, no nosso diocese, no nosso estado. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, cada um dos servos e cada uma das servas que tem se colocado à disposição para, assim, teu exemplo, para pastorear as ovelhas, para acolher cada uma delas. Senhor Jesus, apresentar cada um daqueles que têm se colocado à disposição para dizer, sim, Senhor, eu quero seguir o teu exemplo de bom pastor. Amado, nós queremos todos nos colocar diante de ti, clamando mais uma vez esse Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, avançar nessa messe, que é imensa, e nós sabemos, Senhor, nós precisamos, então, da tua ação poderosa na nossa vida.
Nós precisamos, Senhor, do teu Santo Espírito para que nós possamos avançar, ir ao encontro de cada uma dessas ovelhas, ir ao encontro de cada uma dessas que estão perdidas ainda, muitas dessas que possam estar machucadas, possam estar feridas, muitas dessas possam estar desgarradas, possam estar até mesmo à mercê de lobos e ladrões e mercenários. Senhor Jesus, nós precisamos do teu Santo Espírito para que possa nos revestir, possa nos fortalecer, para que assim nós possamos ir ao encontro, Senhor. Por nós mesmos, nós podemos fazer um efeito errado, e nós não desejamos, por nós mesmos, nós corremos o risco de dispersá-las, e nós não queremos, Senhor. Nós queremos trazê-las para dentro desse redil e apresentar a Ti, Senhor, que é a porta, a Ti que é a porta, a Ti que é o bom pastor. Por isso nós te pedimos, Senhor, olha com misericórdia e com amor, e envia o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada uma das pessoas que estão aqui nessa sala, sobre aqueles que nós trazemos em oração, fazem parte desse ministério, que fazem parte do nosso grupo de oração. Jesus amado, que cada um desses, cada uma dessas que se coloca à disposição, possa estar encontrando, Senhor, toda a verdade desse ministério, a beleza desse ministério, sobre a ação do Teu Santo Espírito. Nós queremos pedir, Senhor, incansavelmente essa graça. Olha com o Teu amor, olha com o Teu olhar de bom pastor e alcança-nos com o Teu Santo Espírito. Que o nosso coração não coloque barreira, que o nosso coração não coloque barreira para essa graça na nossa vida, para que nós possamos cada vez mais despertar e renovar o ardor, o desejo de caminhar nesse ministério, despertar e renovar o ardor, colocarmos a caminho ao encontro de cada uma das ovelhas que o Senhor tem deixado para nós, cada uma das ovelhas que o Senhor tem mostrado que nós devemos alcançar, cada uma das ovelhas que o Senhor tem demonstrado que nós devemos resgatar. Meus amados, nós precisamos, Senhor, dessa ação poderosa na nossa vida. Que a nossa inteligência seja também colocada à disposição dessa obra para pastorearmos criatividade, para pastorearmos os caminhos, nos modos de contato, os meios de alcançar cada uma dessas ovelhas. Inspira-nos também, Senhor, a nossa inteligência, para que nós possamos colocar à Tua disposição. Nós temos necessidade, Senhor, nós temos necessidade dessa graça, dessa unção. Por isso, envia-nos, Senhor, do Santo Espírito. Mostra-nos, Senhor, os caminhos. Mostra-nos os caminhos de alcançar cada uma das ovelhas. Mostra-nos os caminhos necessários para chegarmos até elas, o modo de falar, o modo de contato com elas, as palavras necessárias, o modo de abordar cada uma delas, no nosso grupo de oração, na nossa comunidade, no nosso bairro, cada uma delas se apresentam necessitadas do Teu amor, Senhor. Quantas ovelhas feridas, meus irmãos, eu queria convidá-los a apresentar aquelas que estão no seu coração, aqueles irmãos que vocês têm ajudado, que vocês têm pastoreado, seja no emocional, no espiritual, no formativo, aquelas que vocês têm colocado diante da oração, aquelas que lhes são confiadas em oração, aquelas que vocês têm também colocado em ajuda materialmente, fisicamente. Traz nessa oração agora cada uma dessas ovelhas que o Senhor tem apresentado para o nosso zelo, para o nosso cuidado. Nós queremos, Senhor Jesus, te apresentar cada uma dessas. E a mesma graça que nós pedimos do Teu Santo Espírito, nós queremos que seja alcançado cada uma delas, Senhor. Que essa mesma efusão que nós experimentamos, eles e elas também possam estar sentindo, Senhor. Possam estar vivenciando, experimentando esse batismo. Que a mesma graça que nós vivenciamos possa alcançá-lo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, age de modo profundo na nossa vida, age de modo profundo na vida de cada uma daquelas que nos são confiadas em orações, em cuidados. Que essas ovelhas possam encontrar o amor, que elas possam encontrar o aconchego, que elas possam encontrar o colo do pastor, através da Tua ação poderosa, que seja por nosso meio, Senhor, que seja por meio de outras pessoas, mas nós queremos colocá-los em Teu colo, Senhor, nós queremos te colocar em Teu colo. Senhor Jesus, cada uma das ovelhas que se tornam, às vezes, arredias, Senhor. Queremos também que elas sejam alcançadas pela graça do Teu Santo Espírito. Ovelhas que se tornam arredias e querem se afastar do aprisco. Ovelhas que querem fugir até mesmo
por pastor, que a tua graça poderosa as alcance, Senhor, que elas possam ser alcançadas, Senhor, também nessa oração. Nós colocamos todos e todas que nós no nosso coração, Senhor, as pessoas do nosso grupo que participam da nossa reunião de oração. Nós queremos apresentar os servos do nosso grupo de oração também, Senhor. Nós queremos apresentar os nossos coordenadores, aqueles que estão nesse tempo de coordenação, os nossos grupos de oração, os nossos comarcas, as nossas dioceses, nosso estado, nosso país, todo o conselho nacional, Senhor, todos esses que têm sido exemplos também para nós, de pastores. Jesus amado, alcança cada um deles, cada uma delas agora, com essa mesma graça que pedimos sobre a nossa vida. Jesus amado, nós queremos dizer, Senhor, o quanto somos necessitados do Teu Santo Espírito, o quanto somos necessitados da Tua presença em nossa vida, do Teu exemplo de pastor, para que nós possamos ir ao encontro, Senhor, de cada uma das ovelhas, mas também, Senhor Jesus, agimos como Tua ovelha, obediente, atento aos teus comandos, atento aos teus comandos, Senhor, para sabermos como, onde, quando conduzir, Senhor, as ações que deseja para o nosso ministério. Nós queremos te bendizer, Jesus amado. Nós te bendizemos pelo teu amor de pastor por cada um de nós, pelo cuidado que tem por cada um de nós, que nos trata como ovelha, que diz, que conhece cada uma, Senhor, conhece cada uma das suas ovelhas. Bendito é, Senhor, por isso, por ter olhado para cada um de nós, por cuidar de cada um de nós. Não nos deixar à mercê de mercenários, não nos deixar à mercê dos lobos, mas te colocar na nossa frente. Deus amado, bendito és por se dar por nós, pela sua própria vida, Senhor, por amor a nós. Deus amado, bendito és por nos dar o exemplo firme e fiel do pastor, de que dá vida pelas suas ovelhas. Deus amado, bendito és por todo esse amor por cada um de nós, Senhor. Bendito és por todo o cuidado que tem por cada um de nós. O cuidado de nos resgatar, mesmo quando nós não nos colocamos como ovelhas obedientes e fugimos e vamos além do redil. Vai lá e nos resgata, Senhor. Deixa também todas as outras 99 cuidadas, zeladas, protegidas, para ir ao nosso encontro, para ir ao encontro de todas as vezes que nós também nos afastamos. Jesus amado, bendito és por todo esse amor de resgate que tem por nós. Bendito és por todo esse zelo, por todo esse cuidado que tem com cada um de nós, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Toma o teu lugar no nosso coração, Senhor. Glórias a ti, na nossa vida. Toma o teu lugar no nosso ministério, no nosso serviço. Teu é o trono, Senhor. Teu é o trono. Vem e toma o teu lugar na nossa vida, Senhor. Bendito és. Bendito és. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E assim, com essa oração conduzida pelo nosso irmão, que assim nosso coração já possa estar aberto, que nosso coração possa estar pronto e preparado e ser terra boa para aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, para aquilo que o Senhor vai falar para cada um de nós, né? Então, eu louvo e bendigo a Deus mais uma vez por a gente poder estar juntos, né? Neste dia, neste encontro, em mais esse diálogo, então, de promoção humana. Quero dar as boas-vindas, então, mais uma vez ao nosso irmão Paulo da Paraíba, irmãos. É uma grande alegria tê-lo conosco, Paulo. Paulo está nos ouvindo? Estou sim, irmão. Muito obrigado pela acolhida, meu Deus.
Deus abençoe. Eu acredito que todo chamado e toda missão ele tem um propósito, né? Eu É, acredito que Deus quer falar primeiro a mim do que a você que está aqui nesta noite. Obrigado. eu quero agradecer o Paulo já nesse início, né, Paulo, pela tua disponibilidade, né? O Paulo passou um perrengue hoje para conseguir estar aqui com a gente, mas a gente sabe que quando a tribulação se levanta é porque da parte de Deus a graça ela vem em abundância. Então, que a graça de Deus alcance a sua vida em abundância, meu irmão. Né? Deus seja louvado pelo teu sim, pela tua fidelidade e disponibilidade de estar aqui com a gente. E a sala é toda sua. Deixa esse povo contigo essa noite, tá bom, irmão? Amém. Obrigado, meu irmão. Né? Que Deus nos uniu pela missão. Né? Você está aqui com todas as pessoas que estão aí na sua telinha, na sua volta, porque Deus nos uniu para estarmos aqui. Então, como o nosso irmão falou, meu nome é Paulo. Peço desculpa a vocês pela voz. Eu acabei saindo de uma virose, fiquei 5 dias sem voz. Então, minha voz está voltando faz 2 dias. Eu ainda estou um pouquinho afônico, às vezes eu tenho que tossir um pouquinho, às vezes a voz não sai. Mas a gente vai se esforçando, né, para que a, mens... Desculpa, pessoal, a mensagem possa chegar. Então, com muita alegria, né, eu estou aqui nessa noite com vocês, né, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo, para aqueles que me conhecem, meu nome continua sendo Paulo. Eu gosto de me apresentar para que os irmãos possam conhecer aquele que leva a palavra de Deus. Eu sou do estado da Paraíba, tenho 35 anos de idade, sou formado em licenciatura, atuo como coordenador pedagógico há 8 anos. O nome do meu grupo de oração é Construtores da Paz, é o meu tesouro, é o meu lugar onde eu posso sentir-me amparado, onde eu posso me sentir amado, aonde é o lugar onde eu posso dizer, ali é o meu refúgio. Eu tenho certeza que o seu grupo de oração é o seu refúgio, né? Nós estamos aqui enquanto instância, né, representando uma missão que o Senhor nos confiou. Mas a missão maior que fica por trás desta missão é a missão de estar inserido em um grupo de oração. Estar em um grupo de oração é um lugar onde o Senhor escolhe para nos amar. Eu gosto muito de dizer às pessoas aonde eu vou a primeira vez que o grupo de oração é o lugar onde o Senhor me escolheu para me colocar e para que eu pudesse amar, aprender a amar. Então, o grupo de oração é o lugar onde o Senhor te chama para algo. Na minha vida, Ele me ensinou e vem me ensinando a ser gente e a amar. E eu tenho a certeza que estar aqui nesta noite é um sinal de amor seu para com o Senhor. Está pertinho de 10 horas da noite, você poderia estar deitado, cansado. Geralmente, formações desse horário dá um pouquinho de cansaço, porque o nosso dia é puxado. O nosso dia, muitas vezes, exige muito de nós. E assim como muitos dos que estão aqui passaram muitas coisas para poder estar aqui, assim também como eu. Eu podia ter dito a Michael, não dá, né? Quando eu tive o problema, na verdade, eu só contei a ele o problema 3 horas depois que o problema ocorreu, porque eu fiquei segurando até onde dava, né? Mas eu entendia que eu precisava passar por aquilo. E, Michael, quando eu vinha para casa, né, da cidade onde eu estava, vinha um caminhão, né? O caminhão bem devagarzinho. Para vocês que dirigem, dirigir atrás de um caminhão é bem difícil, um caminhão devagar, mais ainda. Mas eu olhei para... Todo caminhão tem uma faixa com uma mensagem, né? E eu olhava para o caminhão, Michael, que estava na minha frente, o caminhão dizia assim, na faixa dele, bem grandão, né? Nada a reclamar, tudo a agradecer. Então, nada a reclamar, tudo a agradecer, né? Então, meu irmão, sei que você está cansado, você tem mil motivos para murmurar, porque eu teria também. Mas nessa noite o Senhor me chamou a agradecer, e eu quero agradecer por estar aqui e ter conseguido estar aqui. Porque estar aqui é uma resposta de Deus para a minha vida, né? Porque eu não posso reclamar, eu preciso agradecer e continuar, né? Nossa vida tem que ser uma constante alegria, mesmo diante das tristezas, mesmo diante das dificuldades. E ser um promotor humano é levar essa mensagem para as pessoas. Ser um promotor humano é sair de si mesmo e ir ao encontro do outro, mesmo quando nós não temos forças. Então, nesta noite de hoje, eu não vim trazer algo... olha, Paulo trouxe uma formação extraordinária. Quando eu preparava para esse momento, o Senhor me colocava muito forte a palavra simplicidade. Mas não é uma simplicidade de eu trazer o pouco,
mas é uma simplicidade de uma mensagem que chega ao seu coração. Então, meu irmão, eu não venho falar aqui de algo diferente, eu venho falar do óbvio. Porque muitas vezes o óbvio, ele não está na nossa frente. O Ele mundo precisa tira o ser dito, óbvio. né? O óbvio precisa estar na nossa frente, porque o mundo tira isso. As nossas necessidades tiram isso. Você é uma pessoa necessitada? Eu sou. Todos nós passamos por algumas necessidades, independente de qual seja, de qual for. Mas toda necessidade, ela gera em nós uma fragilidade. E até que ponto essa necessidade torna o meu ser frágil? A promoção humana é ir ao encontro do frágil. Vocês estão vendo a cada semana, né, algo que o Senhor vem chamando para que nos ajude a entender o porquê desse ministério existe. O porquê desse ministério está na minha vida. O porquê você é um promotor humano. Talvez você pense, assim como eu pensei quando eu fui chamado, né, que estar na promoção humana é onde Deus nos pega assim, eu, caí ali de paraquedas, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Irmão, se você está na promoção humana, é porque Deus tem algo para fazer primeiramente na sua vida. Porque você não pode oferecer para o outro aquilo que você não tem. Então, você está aqui hoje porque ele quer fazer algo em você. E fazendo algo em você, você vai fazer por outro. Porque nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Nós não podemos ir ao encontro do outro sem dentro de nós ter um entendimento que a graça que Deus nos concede por sermos renovação, por sermos cristãos, por sermos servos dele, é alcançar o outro pela nossa miséria. E hoje, neste dia tão importante que é falar sobre pastoreio, eu acredito que para muitos pode ser até assim como muitas vezes eu pensei, falar de pastoreio é falar de algo que eu já sei, é falar de algo que eu já vivo. E eu venho trazer hoje uma reflexão muito importante para que a gente possa tirar isso da cabeça. Que o pastoreio é algo que eu já sei, é algo que eu já compreendo. E nesta noite, eu vou, de uma forma muito especial, vou provocar você. Então, se você está aqui só para olhar, se você está aqui só para observar, se você está aqui porque o Maico pediu, se você está aqui porque o seu coordenador diocesano insistiu, se você está aqui porque o coordenador estadual insistiu, bendito seja Deus, meu irmão, porque pela insistência você está aqui. Pastorear é ser insistente. E pela insistência nós estamos aqui. O nosso sim é uma insistência de Deus na nossa vida. Ele insistiu tanto que você está aqui. Talvez para muitos dizer o sim foi fácil, para outros dizer o sim foi difícil. Porque o sim requer em nós muitas renúncias. E hoje o nosso povo ele deseja tudo, menos renunciar. O nosso povo deseja milagre, o nosso povo deseja cura, o nosso povo deseja Deus. Mas o nosso povo não entende que para que tudo isso que é desejado requer outras coisas por trás. Requer o quê? Requer de nós algo que muitas vezes nós entendemos e nós não compreendemos. Porque na nossa missão, chega um momento na nossa vida que a gente aperta o botão automático e vai andando, segura na mão de Deus e vai. E eu quero que você saia desta noite hoje com uma convicção muito, muito certa na sua mente e no seu coração. Hoje, eu vou fazer uma pergunta, né, e eu queria que você não me respondesse agora, mas que respondesse dentro de você e você refletisse hoje nessa formação. Nós estamos no tempo do Advento, e do tempo do Advento para a Quaresma é um pulo. Né? Ele vai piscar o olho, quando a gente olha, já vai estar lá no mês de fevereiro, começando já a Quaresma. E na Quaresma, nós temos o costume de viver um momento de muita intensidade espiritual. E no finalzinho da Quaresma, chega lá a Semana Santa, onde a gente vê procissões, onde a gente vê ensinação, onde a gente vê aqueles evangelhos mais fortes da igreja. E eu quero me atentar a um acontecimento dentro desse tempo litúrgico, né? Quando nós estamos lá perto da Semana Santa, algumas cidades fazem até a apresentação da Paixão de Cristo, e a gente vê em filme, vai lá prestigiar o teatro, as encenações, e a gente vê muito uma situação em que Jesus sai andando, e quando Jesus sai peregrinando, atrás dele existem muitas pessoas. E essas pessoas são a multidão e os seus discípulos. Muitos daqueles que caminhavam com Jesus eram os discípulos, como também a multidão. Nós, hoje, eu, Paulo, daqui do estado da Paraíba, hoje eu sou um servo que está seguindo Jesus como um discípulo, ou hoje eu sou um servo que está seguindo Jesus como uma multidão?
Paulo, existe diferença entre um servo que está seguindo Jesus como um discípulo e um servo que está seguindo Jesus como multidão? Sim, existem várias analogias, eu só vou dar uma. Só uma, para que a gente possa adentrar esse tema do pastoreio. A multidão seguia Jesus pelo que ele oferece. O discípulo seguia Jesus pelo que ele é. Hoje eu, Paulo, você, Sandro, você, Maico, Sandra, você está seguindo a Jesus pelo quê? Pelo que ele é ou pelo que ele te oferece? Nós hoje somos promotores humanos por aquilo que Jesus é ou pelo aquilo que ele nos oferece? Hoje eu sou um servo que vai ao grupo de oração pelo que Jesus é ou pelo que Jesus oferece? Você estar aqui hoje pelo que Jesus é ou pelo que Jesus oferece? Paulo, então o que é que isso tem a ver com pastoreio? A gente vai descobrir justamente no decorrer desta formação o porquê dessa minha reflexão, né, trazer um pouquinho do tema, né, do pastoreio, tá? Mas antes de eu falar sobre pastoreio, eu tenho uma pergunta para fazer e eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Temos 20 e poucas pessoas, eu quero ver vocês aí movimentando, porque quem tiver com sono, Michael, aí eu dou uma acordadazinha, né, para despertar o irmão. Então, veja só. Hoje, como você está se sentindo? Talvez isso é uma pergunta tão prática no nosso dia a dia. Eu olho para o trabalho, oi, bom dia, Michael, como é que você está? O Michael pode até não estar tão legal, mas ele vai dizer assim, estou bem. Porque se o Michael dizer que não está bem, ou que não está legal, ou que está com alguma coisa aí fora da curva, a pessoa vai perguntar o que foi, quando foi, como foi. Então, atrás desse responder, consequentemente, vem inúmeras perguntas que talvez eu não estou apto para responder. E eu prefiro encurtar dizendo assim, estou bem. Então, eu queria que você me dissesse com uma verdade muito grande no seu coração. Olhando para essas figurinhas que está aí, né? Feliz, triste, tranquilo, cansado, com sono, frustrado, empolgado, bravo, com medo. Hoje, agora, né? Dia 5 de dezembro de 2023. Como você está se sentindo hoje? Responda aí no chat, por favor. Eu vou aí aguardar as respostas de vocês. Bom, irmã, minha querida Daiane já respondeu, né? Está feliz. Eu vou agora. Sandro, empolgado, amém. Empolgado. O que mais? Tranquila. Tranquila. O que mais? E aí, o que mais? Eu estou aguardando aqui a resposta de vocês. Salete, como é que você está? Luana, como é que você está? Geni, como é que você está? Como é que vocês estão? Queria que vocês me respondessem com bastante verdade. Se alguém tiver aqui e disser assim, eu estou cansado. Aí você diz, eu também estou cansado. Estou bem. Olha aí, tem um que está com sono, muito bem, irmão, ansiosa. O que mais? Vai dar mais 3 respostas. Vou jogar vocês para que vocês possam aí, cansado, o que mais? Estou tranquila. Amém, obrigado, Salete. Por que eu estou trazendo essa pergunta para vocês, né? Já vou fazer esta analogia, né? Já de 2 situações, né? Falei ali da reflexão discípulo e multidão, né? E entrei com um segundo questionamento, perguntando como é que vocês estão se sentindo, né? Dentro dessa perspectiva de saber como eu estou, saber como eu me sinto, porque tem dias na nossa vida que são difíceis. Meu dia hoje foi muito difícil, né? Mas eu estou aqui. Ah, Paulo, você está feliz? Estou. Eu cheguei na minha casa, estou bem, né? Estou com saúde. Você está cansado um pouco? Como é que você está se sentindo, Paulo? Eu estou me sentindo amado. E olhar para vocês é o reflexo do amor de Deus na minha vida. Estar dentro de um lugar onde eu preciso olhar para o outro é muito desafiador. Eu estou aqui olhando para você de forma virtual, que pode dizer muita coisa, mas eu posso olhar para a Sandra e tentar enxergar em Sandra o que está atrás da aparência. E essa é uma missão muito difícil. Lá no livro de Samuel diz que o Senhor não olha como um homem olha.
O homem olha a aparência, o Senhor olha o coração. E quantas vezes eu olho para a Geni, eu olho para a Salete, eu olho para a Michael pela aparência? Porque muitas vezes a gente só olha a casca. Ou porque a pessoa permite que eu só veja a casca, ou porque a minha condição de olhar, ela só consegue ver a casca do outro. Então, por fora, né, olhando para essa imagem, o Paulo, não precisa nem me responder, mas eu queria que você refletisse. Por fora hoje, a minha casca, como está? E por dentro? A minha casca hoje de carismático, a minha casca hoje de ser cristão, a casca hoje do Paulo, como é que eu estou? E por dentro, como é que eu me encontro? Por que eu estou trazendo essas reflexões? Porque estar no Ministério de Promoção Humana é estar perto do outro e poder enxergar aquilo que o outro muitas vezes não consegue demonstrar. É ter uma característica que o Senhor nos ensina a olhar para o outro, o que ele tem por dentro, o que está por dentro da casca. Olhar para Paulo sorrindo é fácil. Olhar para a Geni sorrindo é fácil. Olhar para o Michael sorrindo é fácil. Porque olhar o sorriso do outro é fácil. Mas olhar a miséria do outro, enxergar a miséria do outro, abraçar a miséria do outro, abraçar a dificuldade do outro é difícil. Porque ele exige muito de nós. Exige uma verdade do nosso coração. Existe uma doação do nosso coração. E para que isso aconteça, eu preciso compreender que, acima de tudo, qualquer gesto que eu vou fazer, ele precisa ser alicerçado no amor. Estar no Ministério de Promoção Humana é estar num lugar onde o amor precisa reinar. Se no seu coração ainda existe a dificuldade de amar, nós precisamos rezar e rezar. Porque a oração convence. A oração transforma. E aquilo que convence e aquilo que transforma, transborda em amor. Aquilo que convence e aquilo que transforma, transborda em amor. E nós precisamos transbordar de amor. Mesmo quando por dentro não está legal. Você pode ser uma pessoa culpada. Eu sou uma pessoa culpada. Michael é uma pessoa culpada. Diana é uma pessoa culpada. O Senhor, quando me chamou, ele não olhou para uma agenda. Ele olhou para o meu coração. Ele não quer pessoas com disponibilidade. Ele quer pessoas disponíveis. Porque quem tem um coração disponível, o Senhor abre a agenda e dá disponibilidade. Quem tem um coração disponível, o Senhor abre a agenda e dá disponibilidade. Ele abriu a sua agenda e deu disponibilidade para você estar aqui neste dia. Então, não importa como você está se sentindo. Não importa como está a sua casa. Não importa como está por dentro. Porque atrás disso tudo, existe a intenção do Senhor de me amar e de te amar. Mesmo quando a gente nem entende. Mesmo quando a gente não compreende. Ou muitas vezes até quando nós não sentimos. Porque existem momentos na nossa vida que a gente não consegue sentir o amor. Porque o mundo faz isso conosco. O mundo faz isso com o nosso coração. Mas eu estou aqui. Você está aqui. É um sinal de que eu desejo ser amado e que eu preciso amar. Pastorear é amar. E eu vim falar de amor. É simples, é o óbvio. Eu vim falar do óbvio. Porque muitas vezes o óbvio não está sendo óbvio na nossa vida. Amém, irmãos? Então, o que é pastorear? Eu fui lá no dicionário e fui buscar algumas características do que seria pastorear. Né? Eu falei que eu estou na coordenação estadual do Ministério de Promoção Humana, mas eu fui muitos anos do Ministério de Formação. Né? Ainda sou. Se as pessoas perguntarem, Paulo, qual é o seu ministério de frente, qual é o seu ministério de bandeira? O meu ministério de bandeira é a formação. E por ser um formador, o Senhor me chamou a ser um promotor humano. Então, para cada tempo, o Senhor tem uma missão. Você pode ser um intercessor que está na promoção humana. Você pode ser um músico que está na promoção humana. Não sei qual é o seu ministério fundante, mas se você está na promoção humana, é porque Deus quer utilizar o ministério fundante para ir ao encontro do outro. Então, o Senhor me chamou
para que, através da formação, eu pudesse ir ao encontro do outro. Então, pela formação, eu estou aqui. Pelo seu ministério fundante, você está aqui. Então, pastorear é conduzir, é vigiar, olhar as ovelhas, olhar o gado para o pasto. Então, o pastoreio, ele deriva do verbo pastorear. Então, pastorear, conduzir, vigiar, olhar, observar o gado que está no pasto. Outro significado de pastorear, guardar. Então, eu estou vigiando, estou olhando, estou conduzindo, mas estou guardando. Aí, gente, guardar, existem 1001 colocações que nós vivemos aí, um dos verbos do tempo guardar, né, que guardar também é cuidar. Então, pastorear é cuidar do gado que anda a pastar. Pastorear é um governo espiritual. Maico é o governador espiritual do Ministério de Promoção Humana de Santa Catarina. O seu bispo, ele tem um governo espiritual sobre um povo. O bispo governa um pasto. E nesse pasto tem um gado. Este gado sou eu e é você. Pastorear, no sentido figurado, é dirigir, é guiar. É dirigir as ovelhas, dirigir o gado de um lugar para o outro. Nós vemos muitas figuras por aí da ovelha e do pastor, e a gente vê muito as ovelhas na frente, o pastor atrás, ou o pastor na frente, as ovelhas seguindo. Então, esse momento é no sentido da palavra dirigir, no sentido figurado da palavra dirigir. Está sendo guiado. E o outro é levar ao pasto, apacentar. Nós vivemos um ano muito forte na renovação. Eu não me lembro se foi em 2011 ou 2012, que o tema era apacentar as ovelhas. É um tempo muito forte no nosso movimento, onde nós, lideranças, foram chamadas para apacentar as ovelhas. Os coordenadores foram chamados a apacentar as ovelhas. O povo de Deus foi chamado a apacentar as ovelhas. Então, pastorear seria, de forma resumida, isso: conduzir, guardar, estar num estado de governo, dirigir, levar as pessoas para um pasto para que elas possam ser apacentadas. Comumente, quando a gente fala de pastoreio, vem na nossa mente duas figuras: a figura do pastor e a figura da ovelha. E no nosso grupo de oração, tem muitas ovelhas, né? Eu estava em um simpósio de fé e política no meu estado, recentemente, há 15 dias atrás, e eu não lembro qual foi o irmão se falou, não lembro se foi o Elvis, vocês conhecem bem, né, que participa da escola de formação, ou se foi a Mércia, coordenadora do Ministério Nacional de Fé e Política, não lembro qual foi o irmão que falou, né? Mas ele dizia: irmãos, nós precisamos compreender o nosso povo que tem no grupo de oração. Nós temos as ovelhas e nós temos as cabras. As cabras é aquela que dá muito trabalho. Cabra e bode dá muito trabalho. A ovelha é um pouquinho mais obediente, né? Então, no nosso grupo de oração, a gente tem muita cabra, a gente tem muita ovelha, a gente tem muito bode. E a gente precisa diagnosticar, né, como nós vamos conduzir as ovelhas, como nós vamos conduzir as cabras, como nós vamos conduzir os bodes, né? Mas, achei essa analogia, né, para você dar uma risada, porque eu que você está um pouquinho cansado, né? Mas vejam só, né, a figura do pastor. A figura do pastor, ela nos ajuda a entender a melhor habilidade necessária para exercer a função de apacentar, de guiar, de conduzir. Né? A figura do pastor me entende isso, uma reflexão de que eu preciso compreender que habilidades o meu coração precisa se abrir para exercer essa função do pastor. A figura da ovelha, como todo mundo sabe, existem algumas características das ovelhas, né? Nos faz refletir a atitude do pastoreio. Então, pastorear, né, me remete a essa imagem de enxergar a visão do pastor, que é aquele, e a visão da ovelha, que é aquela que precisa ser conduzida. Aquele que conduz e aquele que precisa ser conduzido, que estão no mesmo lugar, que é o pasto. E que pasto é este? É a igreja, é o meu grupo de oração, é a sua casa, é o nosso ministério. São os lugares de pasto. É o meu trabalho, é aonde eu pisar. Aonde eu pisar é um pasto do Senhor. Porque eu sou um enviado dele. Você é um enviado dele. Você é um escolhido dele. Aonde o Senhor tocar,
aquele lugar é um lugar sagrado. Aonde você for enviado, em nome de Jesus, aquele lugar precisa também ser sagrado. Então, o pasto é um lugar sagrado, porque é no pasto que se encontra o pastor e a ovelha. Então, quem precisamos pastorear? Quem? Quem nós precisamos pastorear? Quem nós precisamos acompanhar? Quem nós precisamos guiar? Quem nós precisamos cuidar? Quem precisamos dirigir? Então, as ovelhas, os fiéis, os irmãos. Para entender isso, né, eu trouxe uma reflexão aqui lá da Luzimar, né, em 2012, quando nós estávamos vivendo este tempo, né, ela dizia assim, que a figura da ovelha nos auxilia a entender melhor algumas coisas importantes. Sabemos que as ovelhas são animais ingênuos, que não sabem diferenciar entre as boas e as más. E Jesus nos confia esta missão de pastorear essas ovelhas que muitas vezes são ingênuas, pastorear essas ovelhas que muitas vezes não sabem nem que caminhos elas estão percorrendo. Pastorear muitas vezes é cuidar das ovelhas que estão feridas, das ovelhas que estão machucadas, das ovelhas que estão distantes, acompanhar aquelas pessoas que chegam no grupo de oração, pessoas que se encontravam em 1001 situações, 1001 realidades desornadas, desorganizadas. Pastorear é ajudar o irmão a se alinhar em Deus. Paulo, então no meu grupo de oração existem pessoas com muitas situações. Existem pessoas machucadas, existem pessoas abatidas, existem pessoas feridas, existem pessoas com vícios, existem pessoas em pecado, existem pessoas de segunda união, existem pessoas com homossexualidade, existem pessoas com 1001 situações. O que eu devo fazer? Aí eu quero dizer assim, irmão, que o grupo de oração não é um júri. O grupo de oração é celeiro de amor. O grupo de oração é um lugar de amar e não de acusar. É sendo amado que os irmãos são corrigidos. É sendo amado que os irmãos vão compreender o processo de conversão. É amando que se converte. É cuidando que se converte. Pastorear é um cuidado que, quando chega no coração do outro, aperta o botãozinho da conversão. Porque pastorear é trazer para perto da pessoa a verdade. E a verdade é o amor de Deus em nossa vida. E que esse amor transborda de mim para o outro. E esse transbordar enche o nosso coração daquilo que precisa ser cheio. E quando o nosso coração começa a encher, a conversão começa a acontecer. Quando o meu coração começa a ser preenchido, começa a ser enchido, a conversão começa a acontecer. Então, como pastores, como membros de um ministério que necessita de um pastoreio, e essa necessidade me torna um pastor, nós precisamos ser os primeiros a ajudar esses irmãos a estar perto da história. Não tem como cuidar sem conhecer. Não tem como eu cuidar de Geni sem eu conhecer. Então, eu preciso o quê? Conhecer. Eu preciso o quê? Estar perto. Ir ao encontro do outro. Ir ao encontro do outro não basta só chegar e olhar. Eu preciso conhecer. E a gente a gente vai ver que vai existir momentos que eu preciso só estar perto. Mas vai existir momentos que eu preciso conversar. Aí eu aprendi uma coisa muito importante aqui no meu estado, irmãos. Minha coordenadora estadual, já dos 4 últimos anos, né, de 2019 a 2022, ela foi coordenadora da promoção humana. E eu aprendi algo muito importante com ela. Né? Ela dizia, Paulo, a partilha também é uma oração. A conversa também é uma oração. Conversar com o outro, partilhar com o outro, é uma forma de orar. E orar em partilha, orar em diálogo, é uma forma de pastorear. Desculpe, irmãos.
Então, nesse sentido, né? Como é uma ovelha? Como é a ovelha dos grupos de oração de vocês? Me coloquem aí no chat. Como são as ovelhas do grupo de oração de vocês? Coloquem aí. Como são as ovelhas que estão frequentando a reunião de oração? Como são as ovelhas do ministério de vocês? Como são as ovelhas da diocese de vocês? Tentem resumir em uma palavra. Coloquem aí no chat. Como é as ovelhas? Fiz uma pergunta difícil? Alguém riu? Acho que eu fiz uma pergunta difícil. Então, eu vou dar algumas características, né, que a Luzimar dizia na formação dela. Né? Ela dizia, a ovelha é impulsiva. Nós temos ovelhas impulsivas. Principalmente em relação à comida. Né? Quando uma ovelha encontra uma boa pastagem, verdinha, apetitosa, atraente, o que ela faz? Ó? Corre, 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 vai lá e começa a comer. E ela come a um certo passo que ela fica descontrolada. Ela come, 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 e chega a um risco que ela pode cair e morrer asfixiada de tanta comida. E o que é que isso tem a ver? Porque entra quem? A figura do pastor. Para evitar que isso aconteça, o pastor precisa andar no meio das ovelhas, para erguer aquelas que estão caídas, para ajudar aquelas que não conseguem se alimentar bem, para levantar aquelas que estão sofridas e ajudar aquelas que possivelmente poderiam estar asfixiadas. Então, podemos comparar essas características das ovelhas com alguns irmãos do nosso grupo de oração no início da caminhada. Todo mundo no início de caminhada tem uma característica igual, que é o quê? A empolgação. O Ministério de Promoção Humana nos ajuda muito a ir ao encontro daqueles que são empolgados. Paulo, o que é que isso tem a ver? Porque muitos irmãos ficam tão animados em participar de tudo, em fazer de tudo, em se doar, que eles esquecem de olhar para outros lugares, de cuidar de outros aspectos da sua vida. Cuidar da família, do trabalho, dos estudos. A promoção humana é um ministério ao qual vai ajudar o irmão a caminhar melhor. E essa caminhada melhor, saber cuidar de si e do outro. Eita, irmãos, a responsabilidade é grande. Na promoção humana, eu vim descobrir que a responsabilidade é grande, tão quanto formar, tão quanto interceder, tão quanto pregar. Porque o Ministério de Promoção Humana, muitas vezes, vai precisar interceder. O Ministério de Promoção Humana, muitas vezes, vai precisar formar, vai precisar anunciar, vai precisar cantar, porque são habilidades que o Senhor vai te dar para o encontro daqueles que precisam ser convertidos. Para ir ao encontro daquele que precisa só de um abraço e de ser amado. E as ovelhas do nosso grupo de oração precisam disso. Então, nós precisamos compreender que o Ministério de Promoção Humana, gente, está além daquilo que a gente imagina. Não é só fazer uma lembrancinha. Não é só pedir para que na próxima reunião de oração traga alimento e faça uma doação, uma ação concreta. Não é só abraçar a Salete. Não é só abraçar a Dayana. O Ministério de Promoção Humana é a ação do amor de Deus em nossa vida. É uma ação do amor de Deus. E nós precisamos agir nesta ação. Ir ao encontro daqueles que precisam da nossa presença. Irmãos, no nosso grupo de oração, a gente não tem ovelha medrosa? Tem ou não tem? Sim ou não? Muitas vezes eu não sou medroso. Muitas vezes você não é medroso. Você, quando assumiu essa missão, não ficou com medo? Mas não chegou alguém para você e disse assim, confia, entrega, Jesus faz. Ele cuida das suas coisas porque você cuida da deles. Não chegou alguém para dizer algo motivacional que te fez o teu coração ter a certeza que você precisa assumir isso, sim ou não? O Ministério de Promoção Humana é a palavra que convence o coração do medroso. Tá vendo, irmão? Não é só cortar a lembrancinha. Não é só dizer que eu preciso trazer um alimento.
é amar. É o óbvio, é amar. Tendo nisso, né, eu trouxe uma figurinha aí bem interessante, né, para que nós possamos ver lá, relata um pouco da passagem que está lá em Mateus 9:36, que você pudesse olhar bem direitinho para esta imagem, anotar essa passagem bíblica, porque é em cima dela que eu vou fazer essa reflexão, né? Mateus 9:36. Diz assim, nós temos aí uma imagem de Jesus olhando para um povo. Então, vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque eles estavam enfraquecidos, abatidos, como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Às vezes, olhando para o povo de Deus, mesmo estando como Jesus aí está olhando para este povo, Jesus está olhando para eles. Né? E Jesus teve esse entendimento que ali existiam pessoas que estavam enfraquecidas e abatidas. E que muitas delas estavam assim porque não tinha pastor. Assim também é o nosso olhar perante ao lugar que o Senhor me colocou. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão ali naquela reunião de oração com um olhar acolhedor, com um olhar de compaixão. Aquele povo precisava de acompanhamento. E Jesus disse: eu vou estar perto de vocês. Aquele povo apresentava uma face, apresentava um coração, apresentava características de que precisava de alguém para que levasse eles de um caminho para o outro. Lembra lá das definições, lá no início que eu falava? Pastorear é dirigir. E nós temos essa mesma analogia no dia de hoje. Vemos uma grande multidão de pessoas que se assemelha a um rebanho sem pastor. Porque há poucas pessoas para pastorear, há poucos corações disponíveis, há poucos líderes que estão ali só por estar, pessoas que não estão dispostas a amar. A igreja está carente de pastor. Irmãos, o Ministério de Promoção Humana, ele nasceu porque a igreja está carente de pastor. E nessa necessidade, nessa carência, ele me chamou. Chamou a Paulo medroso, a Paulo que tem muitos problemas, a Paulo que muitas vezes não tem tempo para nada, a Paulo que muitas vezes passa por momentos difíceis, a Paulo muitas vezes que vive com sono, a Paulo muitas vezes que vive com ansiedade. Foi a mim, com as minhas misérias, com as minhas dificuldades, que ele me chamou para sanar uma necessidade da igreja. E essa necessidade é de ter pastores. O Senhor te chamou porque a igreja precisa de você, com as suas características, com o seu coração. Para quê? Para pastorear. E a gente vê aí, muitas vezes, aquela frasezinha aí clichê que diz assim, né? Que pastorear é dar a vida às ovelhas. É morrer. Irmãos, e não é só dizer assim, morrer. Dar a vida é oferecer mais do que eu posso imaginar que eu posso oferecer. É oferecer as minhas energias, oferecer os meus pensamentos, oferecer a minha oração, oferecer a minha disponibilidade de cuidado, o meu coração para que aquela pessoa sinta o zelo de Deus por ela. Você está aqui hoje porque pessoas precisam sentir o zelo de Deus por elas, através de mim, através de você. Por isso que muitas vezes é necessário ir ao encontro das desgarradas, da ovelha magra, da ovelha ferida, da ovelha desorientada. Pastorear é ir ao encontro. Nada mais do que isso. E ir ao encontro e ser aquilo que eu preciso ser, a coisa acontece. Porque não tem uma fórmula. Não, eu não estou aqui no programa da Globo, vamos pegar aqui, eu não estou aqui no programa de Ana Maria Braga para receber uma receita de bolo. Eu não venho aqui dizer a você que existe uma receita de bolo para pastorear. O que eu posso dizer a você, que o pastoreio, ele acontece com amor.
Se tem amor, o pastoreio ele vai acontecer. O que é que falta em nós? O que é que falta nos nossos grupos de oração? O amor. O amor e o amor. Eu estava dizendo ao meu grupo de oração recentemente, sabe por que o nosso grupo de oração, a capela ainda não está cheia? Sabe por que tem banco vazio? Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não nos olham e veem e dizem, vede como eles se amam. No dia que as pessoas olharem para a gente e dizer, vede como eles se amam, eles vão ter a curiosidade de saber o porquê daquelas pessoas se amarem. E quando elas tiverem a curiosidade, elas vão também querer experimentar o meu sorriso e estar em um grupo de oração, que é o lugar aonde o Senhor me escolheu para me amar e me ensinar a ser gente. Olha, irmãos, nós precisamos converter o nosso coração para que os outros olhem para a gente e digam, vede como eles se amam. E hoje, o Paulo é chamado a ser esse transbordador do amor de Deus. Para que esse transbordar alcance essas ovelhas que estão sem pastor. Alcance essas ovelhas que precisam ser abraçadas. Então, vai aí as perguntinhas, né, que não é uma receita de bolo. Olhem aí para essas perguntinhas enquanto eu bebo uma água. Então, Paulo, você disse muita coisa. Mas então, como eu devo pastorear? De que maneira? Qual modo posso ser um suporte para o irmão? Como devo chegar junto? Então, eu não tenho uma receita, não vou dar uma receita, não tenho uma receita. Mas tem algumas orientações, né, que vão nos ajudar a compreender como eu devo pastorear, de que maneira, como chegar junto. Irmãos, a mais óbvia de todas é ser a imagem e semelhança de Jesus. É ser reflexo, ser espelho. É ser aquilo que eu preciso ser como reflexo de Jesus. Então, como devo pastorear? Pastorear a exemplo de Jesus. São Gregório, quando eu estava estudando para a formação de hoje, eu li uma reportagem lá do Vaticano News, né, de Dom Vidal, lá do Pará. Ele fez um texto sobre o pastoreio ao exemplo de Jesus. Eu achei bem interessante, quis aqui trazer para vocês, porque ele faz algumas analogias bem interessantes, que nos alertam a, realmente o sentido da missão de pastorear, tá? Diz assim, São Gregório Magno, que foi papa nos séculos, né, 4 e 6, ele foi um papa em que tinha uma característica muito forte do pastoreio, de ir ao encontro do outro. Né? E ele afirmava muito sobre a importância de pastorear o povo de Deus. Ele foi ao encontro de pessoas, sobretudo dos pobres, para dar-lhes uma palavra de salvação. Então, São Gregório foi aquele que foi ao encontro dos necessitados. Para quê? Levar uma palavra de salvação. E ele nos exorta, né? O Dom Vidal, quando ele fez esse texto lá no Vaticano News, ele colocava lá um centro de atenção. Pastores, povo de Deus que é chamado a pastorear, vamos ter atenção. Olha esta atenção. Não se chama pastor, mas mercenário, aquela pessoa que pastoreia as ovelhas do Senhor, não por um íntimo amor. Olha a palavrinha amor aparecendo. Olha a palavrinha amor voltando. Então, vou ler novamente. Não se chama pastor, mas mercenário, aquela pessoa que pastoreia as ovelhas do Senhor, não por íntimo amor, mas por ganho pessoal. A recompensa do mercenário ainda é aqui na terra, sendo excluído da herança do pastoreio, que é a herança do céu. Então, muitas vezes, as pessoas estão na liderança por aquilo que oferece. Aí, olha, volta lá para aquele raciocínio no início. Quem vai ser um mercenário? É um pastor discípulo ou é um pastor multidão? Nós somos pastores o quê? Discípulos ou multidão? Pastor multidão
Está aí a resposta. Tem um comportamento de um mercenário, que estará ali para o seu ganho pessoal, e não para o ganho do Senhor. Ele vem dizer, né, que o mercenário ele foge dos perigos, porque viu a injustiça. E logo se esconde no silêncio. Gente, pessoas que estão só por estar. Pessoas que não assumem o chamado, pelo chamado, mas sim pelo ganho pessoal. A primeira coisa que elas fazem é correr na dificuldade. Ela não se sente obrigada. Gente, um chamado, ele tem um início, um meio e um fim. Maico não foi chamado para coordenar até a metade do tempo. Diana não foi chamada para coordenar o Ministério de Formação por 1 ano. Foi chamada para coordenar 3 anos, até o dia 31 de dezembro de 2022. E nós precisamos chegar até o fim do nosso chamado. É difícil? É. Vai doer? Vai. Mas nós precisamos chegar até o fim, assim como o Senhor chegou até o fim. Paulo, você já pensou em muitas vezes desistir do seu chamado já inúmeras. Mas eu compreendo na minha vida que o meu chamado, para cada tempo, ele tem um início, tem um meio, tem um fim. Aí vem a notícia que quando chega o fim de um chamado, o Senhor renova para outro diferente em sua vida, para um novo tempo. Ele inaugura um novo tempo e um novo chamado. Então, eu quero dizer para você, promotor humano, sinta-se feliz por esse chamado que o Senhor te dá para o presente, para este tempo, porque após este tempo, ele tem algo novo para ser inaugurado na sua vida. Guarde isso. Escreva assim no seu caderno, na sua Bíblia. Para o próximo tempo, o Senhor tem algo novo a inaugurar na minha vida. Grave muito isso. Para o próximo tempo, o Senhor tem algo novo para inaugurar na minha vida. Por isso, no presente momento, eu preciso viver o meu chamado na minha totalidade. Então, São Gregório, né, ele ainda afirma que o pastor tem muito amor pelas pessoas nas quais está governando na terra. Não tem como um promotor humano pastorear sem amor. Vocês estão vendo, gente? Aí eu volto para aquelas perguntinhas lá no início. Por que eu falei tanto do missionário, do discípulo e da multidão? Porque nós precisamos ser discípulos, seguindo o mestre, seguindo o seu exemplo, tornando-nos apóstolos para ir ao encontro daqueles que precisam. Mas para que isso aconteça, eu preciso, a palavrinha qual é? Amar. Colocar o amor como a vestimenta da missão, da promoção humana. Dentro dessa reportagem, né, ele trazia algo também muito forte que dizia assim: o silêncio e uma palavra útil do pastor. Vai existir algum momento que Salete só vai precisar estar ali perto e não falar nada. Mas vai existir um momento em que a palavra precisa ser útil, saindo de Salete para o coração do irmão. Veja só. O Papa Gregório, ele teve o presente, né, discernimento de dizer que existe o silêncio oportuno do pastor. Olha só, nota aí, grifa, o silêncio oportuno do pastor. E a palavra útil. Para assim não revelar o que deve calar e não calar no que devo revelar. Olha só, vou repetir. O silêncio oportuno do pastor e a sua palavra útil para as pessoas. Para assim não revelar o que deve ser calado e não se calar no que deve ser revelado. Olha como é profundo. Muitas vezes eu preciso estar perto do irmão para viver com ele o silêncio oportuno, onde o silêncio o Senhor fala. Mas às vezes a palavra, ela precisa ser útil. Aí eu lembro lá de São Francisco de Assis, que diz assim, né? Não lembro direito a frase, mas diz assim, né? Que evangelizemos com as nossas ações e se necessário for, com as palavras. Então, muitas vezes é necessário ações de silêncio, quando forem oportunas.
Para quê? Para não revelar aquilo que deve ser calado. E chegar à palavra útil para falar aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser revelado. Uma palavra imprudente, ela conduzirá ao erro, e um silêncio excessivo mantém no erro aqueles que seriam instruídos. Olha só, uma palavra imprudente conduzirá ao erro, e um silêncio excessivo mantém um erro naqueles que seriam instruídos. Então, nós precisamos muito pedir discernimento ao Senhor para saber quando é o tempo do silêncio oportuno e quando é o tempo da palavra útil. Ministério da Promoção Humana, precisamos compreender o tempo do silêncio oportuno e o tempo da palavra útil. Os pastores imprudentes, não perdendo favor popular, não ousam dizer onde residem o bem, não cuidam do rebanho, não levam palavras úteis. Por isso que nós somos chamados a ser pastor, a exemplo de Jesus, e não pastores mercenários. Pastor mercenário não usa silêncio oportuno, e pastor mercenário não usa palavra útil. Nosso grupo de oração precisa de servos, de ministros de música, de intercessores, de pregadores, que saibam levar tudo por amor e com amor. Então, voltando para aquela perguntinha. Então, diante de tudo isso, Paulo, que você falou, como devemos pastorear? Aí, gente, olha bem para essa imagem que eu vou colocar aqui no slide. Tem uma receitinha? Não. Mas veja, o que é preciso para pastorear? É preciso ter diálogo, é preciso ter presença, é preciso ter amor. Eu preciso estar perto para dialogar e para amar. É preciso ter uma visão. E essa visão vai me dar um zelo. É preciso ter contato fraterno. É preciso ter oração. A partilha é uma das maneiras de orar. E é preciso ter cuidado. Então, como pastorear? Não tem uma receita. Eu não tenho como dar uma receita. Mas para pastorear, eu preciso estar perto. Eu preciso ter uma visão. Eu preciso brotar em mim a intenção de ajudar o outro da melhor forma. Da melhor forma. E a promoção humana nos ajuda a isso. Eu lembro de um ano, eu fui para A inovação sempre faz, eu não lembro se é de forma anual ou a cada 2 anos, um encontro para coordenadores diocesanos. E teve um encontro, eu não lembro o ano, que foram os coordenadores diocesanos de ministério, ou os presidentes diocesanos, e o coordenador estadual do Ministério de Formação. Então, aqui na Paraíba, nós temos 5 dioceses, e nesse encontro foi o conselho, né? E eu fui acompanhando o conselho para este encontro lá em Aparecida, né? Existiam 2 tipos de hospedagem. Alguns de nós ficaram hospedados no local do encontro e outros ficaram hospedados em um hotel pertinho. Eu lembro que teve uma noite que terminou o encontro e a gente precisava subir a uma serrinha, né, meia íngreme, para que a gente pudesse voltar para o alojamento, descansar e no outro dia ir para o encontro. E eu segurei a mão de Betânia, ela era coordenadora diocesana na época, né? Betânia já é de uma certa idade, né? E tinha algumas situações de saúde um pouquinho mais frágil, né? E Betânia dizia: Paulo, segura a igreja que sofre. Né? Eu peguei no braço de Betânia, subi, e tinha uma outra irmã, uma outra diocese, uma outra presidente diocesana comigo, né? Então éramos nós 3. Subimos a ladeira, quando chegou lá, a gente dobrou a esquina, tinha uma mulher, eu não lembro agora da idade, acredito eu que já era perto dos 30, que estava com frio. E eu lembro dessa irmã, porque essa irmã era muito bem ousada, né, aqui da Paraíba, e ela chegou lá na irmã, a menina que estava lá, a mulher que estava lá no chão, eu não lembro se ela pediu esmola, eu não lembro se ela pediu alguma coisa, eu sei que ela estava com frio. Né, e a irmã da Paraíba, ela estava bem vestida, né, parece uma bonequinha toda de jeans, de uma jaqueta, e eu me lembro muito da cena. Ela tirou sua jaqueta nova,
não conversou muito com a menina, ela só fez tirar a jaqueta e vestiu a menina. E aquela cena me marcou muito por muitos anos, porque me mostrou o quanto Deus fala pelo desapego. Talvez eu, Paulo, não sei se eu teria a coragem de ter tirado a minha jaqueta, eu não tinha jaqueta, né? Mas para você entender. Eu não sei se eu tinha tido a coragem de tirar a jaqueta para dar ao outro, para servir ao outro. E ela olhou para a menina, falou alguma palavra, né? Alguma coisa relacionada ao amor de Deus e foi embora. Tenho certeza que até hoje a menina deve ter aquela jaqueta. Porque aquela jaqueta foi sinal do amor de Deus na vida daquela menina. Anos depois eu passei uma situação me reencontrei com um colega que eu conheci em um movimento da paróquia, muitos anos depois, encontrei 8 anos depois, e de uma forma enxuta, para vocês entenderem, né, uma pessoa que tinha se separado do casamento, né, que passou por dificuldades, estava em outro estado, veio a Paraíba para passar um tempo com a família. Eu a encontrei na rua, a gente conversou, trocamos mensagem por Instagram, convidei ela para ir para o meu grupo de oração, levei ela para o meu grupo de oração, depois levei ela para um grupo de oração de uma outra cidade, e depois a gente saiu para lanchar, e ele disse assim, Paulo, eu sempre tive um sonho de ter, um desejo de ter uma medalha de São Bento. E ele nunca imaginava que por trás da minha camisa tinha uma medalha. Eu gosto muito de andar com medalhas, assim também como eu estou agora, né? Eu tenho uma derroviana, né? E na época eu usava uma de São Bento, né? E eu disse, você tem um desejo? Ele fez, Paulo, eu já procurei tanto na cidade, não encontrei. Eu disse, irmão, mas Jesus encontrou para você. Então eu levantei a minha correntinha, né? Tirei do pescoço e dei para ele. Né? E ele, né, ficou envergonhado, né? Foi uma cena bem forte para mim, né? E eu dizia para ele, ele olhou, mas Paulo é sua? Eu disse, era minha. Agora o Senhor pediu para que eu pudesse te dar. Né? E essa medalha é um sinal na vida de Deus, minha e na vida de Deus, da vida de Deus para mim e para ele. Né? Já se passou 4 anos, 3 anos, 4 anos dessa cena, e até hoje ele sempre manda foto para mim com a medalha. Né? Então, aquela medalha foi um sinal de Deus na vida dele. Quantas pessoas precisam de uma jaqueta? Quantas pessoas precisam de uma medalha? Quantas pessoas precisam de um terço? Quantas pessoas precisam de alguma coisa, de um gesto? Quantas pessoas precisam disto aqui? Olha, só disso aqui. De dar a mão, de chamar para orar, de estar perto. Isso é sinal de pastoreio. Pastoreio é um desejo que brota do nosso coração de levar o amor de Deus ao outro. Então, eu quero encerrar esse momento dizendo isso para vocês. O pastoreio é o agir do amor de Deus em ação. O pastoreio é a ação do amor de Deus em mim e em você. Amém, irmãos? Amém, Paulo. Eu acho que dá para a gente ficar mais 1 hora aqui, não é, irmãos? Que bênção, que maravilha, que presente de Deus, Paulo, para nós essa noite, meu irmão. Que abrangência e abertura dos nossos olhos, do nosso coração, do nosso entendimento para aquilo que é o pastoreio. Eu acredito que muitos de nós, em nossas formações de servos, nós já ouvimos sobre pastoreio. Mas da forma como o Senhor colocou no seu coração nessa noite, meu irmão, para falar para nós da dimensão que o pastoreio tem na nossa vida, na vida dos nossos irmãos e na dinâmica dos nossos grupos de oração, é algo que transcende, muitas vezes, o entendimento já formado dentro de nós. Então, eu louvo e bendigo a Deus. Eu anotei muita coisa aqui hoje, muita coisa, porque, olha,
eu precisava ouvir tudo isso, né, para abrir o meu entendimento e motivar ainda mais o meu coração, e me motivar ainda mais a necessidade do pastoreio dos irmãos. Porque na nossa caminhada, na correria, na loucura do nosso dia a dia, com as coisas que a gente tem a fazer, é muito fácil para nós chegar no nosso grupo de oração e fazer as coisas de uma maneira automática, né? De executar aquilo que a gente precisa executar enquanto servos, seja da promoção humana, da música, da pregação, da intercessão, enfim, de uma maneira automática, sem trazer no nosso coração a essência do ser cristãos, do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. De enxergar em cada pessoa que está ali no nosso grupo de oração, seja o nosso irmão que já é servo junto de nós na caminhada, seja aqueles que estão ali participando do grupo de oração, talvez pela primeira vez, pela segunda, pela 10ª, enfim. Mas entender que ali tem uma pessoa feita por Deus, amada por Deus, planejada por Deus e atraída pelo Senhor para que ela estivesse ali, para que ela fosse amada, e que nós somos esse canal do amor. Verdade. Então, pode falar, irmão, quer completar alguma coisa? Não, você falava, né? Desculpa, Maicon, te interromper, Não, acho que é mas, isso aí. irmãos, e esse pastoreio não só acontece com quem é visitante de uma reunião de oração, esse pastoreio acontece entre a gente. Entre Exatamente. nós que somos liderança, entre nós que somos servos de Deus. E esse pastoreio muitas vezes acontece no silêncio oportuno. Vou dar um exemplo prático na noite de hoje. Né? Eu me apresentei, eu disse que eu já fui liderança do Ministério de Formação, né? Minha ex-coordenadora, ela está aqui, né? Dayana está aqui, fui coordenado por ela por 3 anos, né? Tive a oportunidade de ser pastoreado por ela, e ela está aí, aí junto com vocês, olhando para mim. Então, ela estar aí olhando para mim é um sinal do pastoreio, do silêncio oportuno. A presença dela é um sinal do pastoreio de Deus através do silêncio oportuno. Então, muitas vezes, é preciso só estar ali. Talvez o meu coração tivesse bem mais inquieto se eu não tivesse a visto, né? E eu saber que ela estar aqui me deu a oportunidade de eu compreender que eu estou sendo amparado, que eu estou sendo acolhido, porque o silêncio oportuno dela trouxe conforto para o meu coração. Quantas pessoas precisam da minha e da sua presença também no silêncio oportuno? Por isso que o meu grupo de oração, o meu, Construtores da Paz, o seu, o Vida de Pastores, segundo o coração de Deus. É segundo o coração de Deus que eu estou aqui. Eu engoli muitas palavras porque eu ainda estou rouco, eu estou afônico. Eu tive dificuldade de falar um monte de coisa porque eu ainda estou me recuperando de uma virose. Eu fui pregar um encontro de coordenadores. Quando eu estava pregando, minha mãe passou mal. Quando eu voltei, eu fiquei sem voz. E eu estava a 200 quilômetros da minha cidade. E quando eu recebi a notícia, eu ia pregar à tarde. E eu não sabia o que fazer. Eu olhei para o povo e disse, Senhor, eu vou ficar. E eu sei que você vai cuidar da minha mãe. Então, naquele momento, eu tive uma confiança que nem mesmo eu sabia que eu teria essa capacidade de ter. Quando eu voltei, minha mãe já estava um pouco melhor, né? Voltei doente, voltei sem voz, com febre, fiquei dias de cama, mas eu compreendi que a minha doação, ela gera fruto na vida de outros, e ela gerou fruto na minha casa, porque mesmo diante de toda a enfermidade, hoje eu estou aqui para contar a vocês que eu estou bem. Minha mãe, no início da formação, ela bateu ali, e filha, eu vou dormir, eu disse, está certo. Então, irmãos, Deus fala por onde a gente não esperar. A situação pode estar tão difícil, tão difícil. Eu compartilhava com Sheila esses dias, Sheila dizia, bendito seja Deus, irmão, você está aqui para me contar. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que o pastor, muitas vezes ferido, muitas vezes cansado, ele precisa ir ao encontro. E mesmo ferido, mesmo cansado, Deus faz. Por quê? Porque nós temos que ter um coração disponível. Tendo um coração disponível, ele vai fazer, independente da casca. Amém, irmãos? Obrigado. Amém, irmão. É a gente que agradece, Paulo, né? Essa sua disponibilidade, essa sua docilidade no coração. Enquanto você falava, eu retomava algumas coisas que eu anotei aqui, e algo que marcou muito
nessa noite, assim, é ter esse entendimento, né? Que nós somos chamados enquanto servos, né? Aqui estamos todos em servos de grupos de oração, a pastorear e alcançar o outro com a nossa miséria também. Porque às vezes a gente fica se limitando aos nossos problemas, às nossas dificuldades, à nossa falta de vontade, às vezes, né? Para agir, para pastorear, para olhar o outro, para ajudar o outro, porque e ficar achando que não, o meu problema é maior, a minha dificuldade é maior, né? Não, é alcançar o outro com a nossa miséria também, né? É ser insistente, algo que foi muito latente que você falou, nós somos frutos da insistência de Deus com a gente. Então nós também precisamos ser aqueles que são insistentes na vida dos nossos irmãos. Quantos irmãos na nossa caminhada, na nossa vida de servos, dentro de um grupo de oração, nós precisamos ser insistentes com os irmãos, para que eles não desistam, para que eles não caiam na vida velha, para que eles não voltem novamente a fazer aquilo que era da sua vida velha. Assim foi conosco. Muitos insistiram conosco, nós somos chamados a fazer o mesmo, né? Então, o nosso sim, ele é reflexo da insistência de Deus na nossa vida. E a insistência de Deus na nossa vida, ela passa muitas vezes pela vida de algum irmão que foi esse canal da insistência de Deus para conosco. Então, que a gente tenha no nosso coração a certeza desse nosso chamado, de pastorear com essa mesma insistência, com esse mesmo olhar de amor que Deus tem por cada um de nós, que não desiste de nós, que conhece o nosso coração, como Paulo falava, que conhece a nossa realidade, por nos conhecer, nos ama e nos traz para mais perto dele. Pastorear é amar, né? E sendo amados, é que nós devemos amar os irmãos e ajudar eles a se manter fiéis na busca pela salvação e no caminho de santidade. Amém, irmãos? Se deixasse, né, a gente podia continuar aqui por muito tempo nessa conversa, nesse diálogo. Mas esse é o nosso objetivo, né, com esse diálogo sobre promoção humana, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso entendimento sobre o que é o ministério, sobre como o ministério precisa e deve acontecer nas realidades que envolvem o nosso grupo de oração, seja no núcleo de serviço, junto com os irmãos servos, na nossa reunião de oração, nos grupos de perseverança, em toda a dinâmica que envolve a nossa célula base, a nossa célula fundamental, que é o nosso grupo de oração. Eu queria deixar brevemente aqui aberto para caso alguém queira fazer alguma pergunta, tenha algo a falar sobre a noite de hoje, algo a perguntar. Brevemente, 5 minutinhos para que a gente possa já ir encaminhando, encerrando o nosso diálogo de hoje. Pode ser um de cada vez, tá, irmãos? Não precisa brigar para falar. Pode ser pelo chat também. Se tem vergonha de abrir o microfone, abrir o vídeo, pode escrever. O Maico, o microfone ficou desabilitado para algumas pessoas que me mandaram aqui no particular, só para utilizar talvez o chat, né? Tá, ok. Bom, irmãos, hoje vocês estão mais tímidos do que as outras 2 noites, né? Mas assim, Paulo, não é uma receita de bolo, né? Não tem uma fórmula. Mas de uma maneira prática, vamos trazer uma pergunta aqui. Lá no meu grupo de oração, como que eu posso iniciar o pastoreio daquela pessoa que
chegou a primeira vez lá, participou no grupo de oração, foi o primeiro dia. Como que eu posso iniciar o pastoreio desse irmão? Como que eu posso conduzi-lo para que ele retorne ao grupo de oração? Né? Dá uma dica para o pessoal aí, né? Bom, aqui no meu grupo de oração, né, a gente criou um período, né, um caderninho lá na frente da reunião de oração. Primeira coisa, quando o irmão é acolhido, é perguntar o nome dele e perguntar se ele tem um desejo de deixar o contato dele para que o grupo de oração possa acompanhar ele da melhor forma. Então, nós criamos um grupo do WhatsApp para aquelas pessoas que frequentam a reunião de oração. Né? E a gente costuma, né, mandar mensagens, perguntar às pessoas como estão. Né? Tem grupos aqui na Diocese que tem esse costume, né, de pegar o contato e ir realmente para o irmão, saber como ele está, mandar uma mensagem convidando para a próxima reunião de oração. O quanto ele vai se sentir importante se ele receber apenas uma mensagem assim: Sandro, boa noite, tudo bem, como você está? Você sabe que quarta-feira vai ter reunião de oração do grupo de oração Vida Nova aqui na sua cidade? Sinta-se convidado. Então, um dos segredos, irmão, de uma forma, é utilizar as redes sociais ao nosso favor. Ir ao encontro do outro, pedir as informações dele, né, tentar conversar um pouco. E quando for numa outra semana, olha, irmão, estou vendo que você veio aqui pela segunda vez, pela segunda semana. Bendito seja Deus pela sua presença. Você quer conhecer melhor o nosso grupo? A gente pode rezar por você. No meu grupo de oração, irmão, a gente tem uma caixinha lá na entrada, né? A gente sempre estimula as pessoas a colocarem seu pedido de oração. Então, quando elas chegam, né, lá na acolhida, elas são recepcionadas, passa pelo caderninho, às vezes deixa o seu contato, é perguntado se eles têm desejo de colocar alguma intenção na caixinha de oração, mas lá no final da reunião de oração, né, o comunicador ele também faz essa mesma sugestão, depois das pessoas se sentirem tocadas pela palavra do Senhor naquele dia, perguntar se ela tem um desejo, né, de que possamos rezar por ela, de rezar por alguma intenção que ela tenha no coração. Isso já é uma ação de pastorear, de dar o zelo, de rezar pela intenção do outro. Até porque a gente sabe que a gente não abre aquelas caixinhas para ler o que o irmão escreveu. A intenção o Senhor sabe. Nós vamos rezar pelaquela ação que o irmão teve de ser ousado e dizer: eu preciso de oração aqui, 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 aqui. Então, essas seriam algumas sugestões que no meu grupo de oração a gente vive. Maravilha, Paulo. Ótimo. E de quem é a responsabilidade pelo pastoreio no grupo de oração? Dos servos, vamos colocar aqui. Dos servos. Boa pergunta, né? Primeiro, né, vou trazer a pergunta para a Assembleia, né? De quem é a responsabilidade de pastorear a Assembleia? De todos. Todos nós somos chamados a serem pastores do rebanho de Deus. Então, não necessariamente quem deve acompanhar aquelas pessoas é a promoção humana, né? Até porque tem grupos que têm realidades pela quantidade de servos. Então, isso também dificulta algumas receitas, né? Então, pastorear o rebanho, a assembleia, é dever de todos. Lógico que se o grupo de oração tiver a promoção humana, ela encabeça. Quem pastoreia os servos do grupo de oração? A liderança. Quem pastoreia os músicos? O coordenador da música. Quem pastoreia os intercessores? O coordenador da intercessão. E quem pastoreia essas lideranças? O coordenador do grupo de oração. E quem pastoreia o coordenador do grupo de oração? O presidente diocesano. Então, é uma escadinha. Líderes que pastoreiam líderes. Eis a missão: descobrir como ser pastoreado. Descobrir como me deixar, eu, Paulo, ser pastoreado pela Sheila. Como Sheila ser pastoreada por Vinícius. São líderes que pastoreiam líderes. Meu irmão. E nessa dinâmica do pastoreio dentro do grupo de oração, eu estou trazendo perguntas aqui para a gente gerar esse entendimento. Aonde se encaixa o Ministério de Promoção Humana no auxílio ao coordenador do grupo de oração? Boa pergunta, viu? Bem colocado, né? Eu acredito muito que o coordenador do grupo de oração precisa ter bem próximo o coordenador da promoção humana, porque ele ali não é uma pessoa chamada meramente a fazer ações, a fazer uma lembrancinha e arrecadar alguma coisa. O coordenador da promoção humana está ali para ajudar, para ser o alicerce do coordenador no pastoreio,
de estar junto, dizer, olha, quando eu estou aqui, o que é que você precisa de mim para que eu possa lhe ajudar no pastoreio? Gente, pastorear um grupo de oração não é fácil. Aqui na Paraíba, Maico, a gente está vivendo um tempo muito forte, e ser coordenador é uma bênção, né? Então, pastorear é uma bênção, porque faz parte das atribuições de um coordenador. E eu preciso compreender isso. Se eu não entender que coordenar é uma bênção, se eu não entender que pastorear é uma bênção, se eu não entender que cuidar é uma bênção, eu não vou estar cumprindo minha missão. Então, eu, como coordenador da promoção humana, eu preciso compreender que eu preciso estar perto para ser o apoio quando o silêncio for oportuno e quando a palavra for útil. Amém, irmão. É isso, é mais ou menos isso, né? E não só isso, é muito mais amplo, né? Mas a ideia é a gente está trazendo esse tipo de perguntas para complementar também aquilo que o Paulo foi nos trazendo ao longo da noite de hoje, né? E se você quiser conhecer mais sobre o Ministério de Promoção Humana, a gente tem alguns materiais, né, Paulo, do Ministério, materiais formativos, e é interessante que você busque esses materiais, né? Eu até não peguei os outros, mas eu, rapidamente, antes de começar, a gente tem uma das apostilas aqui, que é acolhida e pastoreio no grupo de oração. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, talvez por conta. Deixa eu tirar o efeito da tela aqui, só um pouquinho. Eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui, né? Esse é o material onde a gente pode estar buscando entender mais, ter mais subsídios sobre o Ministério de Promoção Humana, sobre acolhido, pastoreio, que nós já falamos nesses dois encontros. Nós também estamos vivendo, eu acredito que nas realidades de vocês aí também, Paulo, os retiros de formação para coordenadores de grupo de oração e núcleos de serviço, aonde também tem, na apostila 2, vai ter uma parte que vai falar de pastoreio, muito rico. Daiana está aqui, vamos pegar a Daiana no pulo aqui. Deixa eu ver se ela ainda está aqui, né? Tá aqui. Né, a Daiana, que hoje está à frente da comissão de formação da RCC Brasil, né? Também conhece muito bem, muito a fundo esse material, né, Daiane? Não sei se você está podendo, quer dar uma palhinha para a gente, irmã, falar sobre isso? Claro, boa noite, irmãos. A paz de Boa Jesus. noite. Então, essa apostila de coordenadores, ela foi totalmente trabalhada, né? Reformulada, reescrita, e dentro dela tem um capítulo bem interessante sobre o pastoreio. Vai trazer um pouquinho dessa dimensão, né, do que o Paulo trouxe, os tipos de ovelhas, né, e ajudar também em coisas práticas, né, como é que pode ser, se dar essa dinâmica dentro de uma coordenação, né, e é muito importante, né, o pastoreio dentro da nossa missão, e eu digo assim, né, eu sinto assim que a missão do coordenador, a primeira dela é pastorear, né, e o resto vem em consequência. Né, então nós temos que cuidar muito dessa dimensão do pastoreio, porque muita coisa vem a partir do pastoreio, né, a dimensão do serviço, a confirmação do chamado, né, o pastor ele precisa conhecer as ovelhas, para saber como alimentar, para saber o que elas estão precisando, né, e a formação de coordenadores ela tem esse olhar, porque o coordenador ele é o pastor daquele rebanho, né, então aquelas ovelhas que Deus confiou a eles, né, pode ser 10, 20, não sei, precisa é mesmo que a gente não seja coordenador, né, sempre a gente tem alguém para pastorear, né, ajudar a pastorear, então a gente está junto, está conhecendo, se formar, e quando o Paulo falava, eu até depois que você perguntou, né, se alguém queria falar, me lembrei que Jesus ele não desistiu de nenhuma ovelha, né, todas precisam ser pastoreadas. Às vezes a gente quer desistir dos irmãos, né, porque tem umas ovelhas aqui mais difíceis, mas estando na presença do Senhor, porque o coordenador, aquele que pastoreia também é ovelha, se deixando pastorear, a gente vai aprendendo como pastorear os outros,
Até aqueles mais difíceis têm solução, né? Tem jeito. Então a gente não pode desistir dos irmãos. É isso mesmo. Tem umas ovelhas que são cabras e a gente vai aprendendo no exercício da nossa missão, do nosso ministério, se formando, se preparando, né? Que a gente também não pode desistir dos irmãos. É isso. Amém, irmã. Obrigado, né? Desculpa te pegar no susto, assim, né, no pulo. Imagina. É, Estamos aqui. amém, louvado seja Deus. E é isso, assim, né, irmãos? A gente vai partilhando, a gente vai conversando e vai aprofundando, vai gerando mais entendimento, vai gerando mais conhecimento. Mas, né, chegamos ao fim desse nosso terceiro diálogo, então, né, de promoção humana, onde nós podemos mergulhar aí na temática do pastoreio, no entendimento do pastoreio, nesse chamado que cada um de nós tem de ser pastores, pastores de nós mesmos, pastores dos nossos irmãos, mas principalmente o chamado ao amor, ao amar o outro como a nós mesmos, né? A cultivar em nós essa cultura do amor, esse chamado universal de todos nós cristãos ao amor, a deixar-nos modelar e moldar pelo amor de Cristo por nós. E já encerrando, então, eu quero deixar aqui o convite para vocês, na próxima terça-feira, então, às 21 horas também, nós teremos o nosso quarto e último encontro, então, do nosso diálogo sobre promoção humana. Na próxima terça, nós vamos falar sobre a caridade social e o projeto Abraço do Pai. Caridade social, que é o terceiro pilar, então, do Ministério de Promoção Humana. Nós vamos aprofundar sobre ele e vamos aproveitar também, já que estamos falando de caridade, para falar sobre o projeto Abraço do Pai, que é um projeto que nasceu dentro do Ministério de Promoção Humana e hoje a gente tem um chamado, um apelo para que ele aconteça em todas as dioceses do nosso Brasil. Então fica o convite para você, convide mais irmãos do seu grupo de oração para estar participando conosco na próxima terça-feira, então às 21 horas, tá? Na mesma dinâmica, a gente vai estar mandando o link para vocês para estar participando. As gravações, então, a gente vai estar organizando ao longo dessa semana, o do encontro da semana passada e o desse para estar disponibilizando no YouTube, para que você também possa estar divulgando para os irmãos que não puderam estar conosco, estar acompanhando também. Irmãos, Paulo, mais uma vez, meu irmão, muitíssimo obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade, né, por estar conosco nesse nosso diálogo, nesse nosso encontro, e eu confesso que eu saio assim com um gostinho de quero mais, sabe, foi tão bom, né, mesmo à distância, mas parecia que a gente estava juntos fisicamente no mesmo lugar, por tamanho amor que a gente sentiu a cada palavra que o Senhor conduzia você nessa noite, meu irmão, louvado seja Deus. Eu rogo a Deus que a sua graça seja derramada na tua vida, meu irmão, abundantemente, em todas as suas realidades, em todas as suas necessidades, e que o Senhor vos dê a sua bênção muito além do necessário, né? Que Ele te alcance muito além do necessário. Muito obrigado, meu irmão. Eu sei a batalha sua que foi para você poder estar conosco nessa noite, né? Mas o Senhor honrou. Você estava aqui e o Senhor vai honrar a sua fidelidade, o seu empenho, o seu zelo, o seu esforço. Muito obrigado, meu irmão. De coração, eu te agradeço muito. E eu quero convidar os irmãos para que a gente possa rezar uma Ave Maria, né? A Dayana colocou aqui, né, que o Paulo tem esse coração cheio de amor, presente de Deus em nossas vidas. É isso mesmo, Dayana. A gente não teve muito contato pessoal nesse tempo de coordenação, mas eu enxergo isso mesmo a partir dessa partilha de hoje, assim, né, esse presente de Deus, né, a sua vida, meu irmão, é um presente de Deus para nós, muito obrigado. Que a gente possa rezar, irmãos, essa Ave Maria pelo Paulo, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sobre a vida do nosso irmão,
sobre o seu trabalho, sobre a sua família, a sua saúde, a saúde da sua mãe e todos os seus empreendimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paulo, gostaria de concluir com alguma fala ainda, alguma palavra, irmão? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho muito no coração que quando nós somos chamados para algo, Deus quer falar primeiro a gente, né? Então, eu tenho muito isso no dia de hoje, né? Eu passei por muitas situações mesmo que me podiam impedir de estar aqui, né? Eu podia ter dito logo a Michael no início, né, que não daria certo. Mas eu fui muito confiante, né, de que eu conseguiria chegar e cumprir aquilo que eu precisava cumprir. Foi fácil? Não. Mas foi necessário. Talvez se eu não tivesse passado tantas dificuldades, a partilha hoje teria sido de outra maneira. Mas Deus quis que eu passasse tudo isso para que eu pudesse, né, trazer a mensagem que Ele precisaria trazer no dia de hoje. Então, muito me alegro de estar aqui. Vou dormir muito feliz, porque eu senti o amor de Deus olhando para vocês, né? Eu via muitos com a câmera ligada, né? E eu olhava nas pessoas. Eu gosto muito de olhar as pessoas. E olhava as pessoas, a felicidade de estar aqui. Eu dizia para uma irmã, se for para pregar para 2, para 3, eu vou. Para 4, para 5, eu vou. Porque Deus só quer trazer mais um para Ele. Então, irmãos, eu quero dizer isso para você. Tenha isso muito no coração, né? A cada um que Deus traz é uma conquista no céu. Amém. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Quero agradecer também ao irmão Sandro, né, pela ajuda, conduzir a oração para nós nessa noite. E agradecer a cada um de vocês, irmãos, que também esteve participando conosco, esteve aqui presente, né, deu o seu sim, né, e ficou aqui até esse finalzinho, até essa hora com a gente, né. Louvado seja Deus pela sua vida, também pela sua fidelidade. E nós estivemos, então, e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, a sua semana, e que a força do Espírito Santo possa nos conduzir por este caminho do amor ao próximo, do amor que se doa. Um abraço, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.